boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou um pouquinho muito triste, né? A palavra, né? Com tudo que aconteceu no Rio, eu quero falar sobre isso, mas eu sempre falo, né? Eu estou muito feliz de estar na companhia do Jean Lourusso, mandou um oi para vocês, do meu filho Vitor, mas eu começo o programa triste, né? Brasil, o país das gambiarras, da falta de planejamento. 10 garotos da categoria de base morreram no incêndio na madrugada, acho que de quarta-feira, se eu não me engano, nas instalações no Ninho do Urubu. Na quarta-feira, nós tivemos uma tempestade quase categoria tufão. E em 25 de janeiro, em Brumadinho, teve uma grande tragédia com mais de 160 pessoas já encontradas, né, e 100 ainda desaparecidas. Ou seja, em 14 dias, 3 acidentes e 3 tragédias. E nós brasileiros, nós aceitamos passivamente as improvisações, o desrespeito às leis. Então, de Mariana a Brumadinho, de gambiarra em gambiarra, os filhos do Brasil estão sendo mortos, né? E eu começo o programa muito triste, porque no programa passado eu havia falado das previsões que eu havia feito, que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu em Mariana, ia acontecer de novo, e acabou acontecendo em Brumadinho. E eu havia comentado que esse tipo de intuição era uma intuição burra, porque a gente consegue ter a visão, mas a gente não consegue fazer nada. E eu lembro no dia que aconteceu o ocorrido lá no Rio, com os meninos, eu acordei 3 horas da manhã, impaciente, nervosa, não conseguia dormir. E eu liguei até na Globo News para ver se estava acontecendo alguma coisa, bateu 4 horas da manhã, quando foi 6 horas já apareceram os helicópteros sobrevoando o Flamengo para ver o que estava acontecendo. E a visão... E na semana passada eu havia visto um monte de tendas. Eu achei que era no Pará, que eu errei, foi no Rio. Então eu tinha visto tendas, algumas coloridas, porque eu vi uma reunião de crianças, de jovens. E eu via muita tenda, muito plástico rasgado, muita coisa rasgada, e depois o incêndio, o que acabou acontecendo. Então, quando eu tive a visão aérea da Globo News, do helicóptero da Globo News, que até então eu estava achando que o que estava no chão lá no Flamengo pareciam sacos de lixo, que não era, na verdade os ferros todos torcidos, né, que pareciam do alto, pareciam sacos de lixo. Foi essa visão que eu vi. Eu fiquei muito triste, fiquei mal, inclusive até minha pressão, eu não tenho problemas de pressão, minha pressão subiu, fiquei muito nervosa, muito aflita. E de gambiarra em gambiarra, a gente vai matando os filhos do Brasil. Aí meu filho falou, mãe, é muito difícil você lidar com essas visões. E assim como eu, muitas pessoas, homens e mulheres, também viram, pessoas me mandaram e-mail relatando, Mônica, eu vi muita lama nos meus sonhos. Mônica, eu pressenti que alguma coisa ruim ia acontecer. É muito difícil. Aí meu filho falou, mãe, você está vendo mais alguma coisa? Eu falei, filho, espero de novo que eu esteja errada. Eu sempre falo isso, que eu esteja errada. Mas assim, tomara que eu esteja errada. Eu estou vendo alguma coisa em Ilhéus, Porto Seguro. Tomara que eu esteja errada. E alguma coisa, de novo, com as histórias das gambiarras e, de novo, com a história de as leis, ninguém liga para as leis e todo mundo sempre dá o jeitinho brasileiro. A ponto de que, eu até comentei com meu filho, eu vi um monte de cruzinhas brancas no Congresso, lá em Brasília, no gramado, para dizer mais uma tragédia ainda vai acontecer até 23 de abril e nós vamos chorar pelos nossos filhos. Então é muito triste, gente, muito triste. E eu tenho solidariedade com quem tem visões como eu. A gente sofre muito, porque, como eu falei da vez passada, a gente não consegue fazer nada. A gente sente alguma coisa negativa para acontecer, a gente capta isso do inconsciente coletivo, mas a gente não consegue. Então a única coisa que a gente pode pedir é para Nossa Senhora, para nossa amada Virgem Maria, acalentar com o seu manto azul, acalentar as mães do Brasil. E foram 10 meninos no Rio, foram 200 pessoas ou mais em Brumadinho, e quase 160 mulheres em janeiro mortas por conta de feminicídio. O que está acontecendo com você, Brasil?
Esse ano mal começou e a gente só tem visto tragédias acontecendo. Fechamos o ano passado com incêndio no museu e tantas outras coisas. Quer dizer, o Brasil não toma jeito. Brasil, toma vergonha na cara. A indignação das pessoas, tanto que eu vi as cruzes, é muito parecida com as cruzes que eu vi no Rio de Janeiro, que a gente vê que existe uma ONG que coloca as cruzes bem na prática de Copacabana. Eu vi isso lá em Brasília para que se aconteça alguma coisa. E eu insisto em dizer, ainda vejo uma situação muito difícil relativa às escolas, especialmente ou no Rio ou na Bahia. Essa é a minha dúvida. Eu espero que eu esteja errada. Eu sofri muito essa semana por conta de tudo que eu assisti. Tenho amigos e ouvintes que também conseguem ver e ter as visões, e todo mundo sofre. E o que a gente pode fazer? É orar e pedir a Deus que acalente o coração dessas mães e pais que estão sofrendo no Brasil todo, né? Vamos dar seguimento, então, ao nosso programa de hoje. Hoje eu estou um pouquinho borocochô. Até meu filho, mãe, você está estranha, mãe. Eu falei, filha, a mãe está triste. Eu fico me imaginando no lugar de cada mãezinha que perdeu um filho. É muito duro, né, gente? Mas vamos lá, quem sabe até no decorrer do final do programa eu já consigo ficar melhor e tentar motivar vocês e levar o conhecimento da espiritualidade, tá bom? Ó, perguntas, então. Eu fiz um atendimento para uma moça, aliás, eu fiz vários atendimentos com pessoas que passam pelo trânsito de Plutão. E ela falou, Mônica, eu emprestei dinheiro e a pessoa agora não quer me devolver. É uma característica do trânsito de Plutão. Problemas na cozinha, problemas no banheiro, bichos estranhos que aparecem no forro da tua casa, abalos na construção. Quando eu passei pelo meu Plutão, eu tive um problema no meu muro e abalou a parte dos fundos da minha casa, porque eu moro na chácara, então abalou. Geralmente são, e esse ano, com a regência de Ogum e Nanã, a gente vai ter esses abalos realmente de Plutão, a gente vai sentir. Outro lugar que me preocupa muito é a Rússia, me preocupa muito também com esse tipo de abalo. Espero sempre estar errada. Então, quando você está passando por um Plutão, é dinheiro que você empresta e não te devolvem. É o carro que você está pagando, de repente você não consegue pagar uma prestação, você acaba perdendo o carro. Problemas de Plutão, você acaba se separando. Então, o trânsito de Plutão, ele pode durar de 2 a 4 anos, e as pessoas me perguntam muito o quê? Mônica, fizeram um trabalho para mim? E eu sempre respondo que não. Plutão, de 2 a 4 anos. Terminando esse inferno que é o Plutão, que tudo de ruim acontece, você perde emprego, você tem um apartamento, você tem que vender, seu apartamento vende abaixo do valor, e as pessoas não querem dar nada, ou pelo teu carro, ou pelo apartamento, Plutão. Acabou o Plutão, o que acontece? Você entra num trânsito jupiteriano muito bom. Ele chega a ter o Júpiter quase 12 anos. Então, é um movimento muito satisfatório. Então, se você está passando por um Plutão, não se desespere. Muitos Plutões que eu vi estão acabando agora em dezembro, então você só vai ter mais um ano para começar um novo reviver agora em janeiro de 2020. Então, calma, tenha paciência que tudo passa, tá bom? Outra pergunta. Mônica, tudo bem? Eu sou um grande admirador do seu trabalho. A minha mãe gosta de manter em porta-retratos fotografias dos meus avós já falecidos. O que você acha disso? É prejudicial manter essas fotografias sempre ao alcance dos olhos? Um grande abraço, muito obrigado. O que eu acho é um movimento muito particular. Por exemplo, se eu não me afeiçoo à pessoa que está no porta-retrato, é óbvio que eu não vou ter. Ou, por exemplo, uma moça que está querendo encontrar um namorado ou quer casar de novo, uma pessoa que é viúva, é muito constrangedor, inclusive, o namorado entrar na casa dessa pessoa e ter a foto lá do marido dela na sala. Deixa no quarto, não precisa colocar na sala. Senão você vai fazer com que as tuas formas de pensamento fiquem vibrando nessa pessoa que já desencarnou. No caso, se são pessoas queridas, não tem problema nenhum você ter fotos. Eu tenho... a minha irmã, na verdade, no quarto da minha irmã tem a foto da minha mãe. O meu filho tem uma foto que ele guarda na primeira gaveta, lá da chácara, porque agora ele mudou para São Paulo. Então, depende muito da afeição que você tem. Se não te faz mal, se foram pessoas bacanas, eu, particularmente, do meu avô, eu não teria. Ele até nos tratou muito mal, então eu não tenho afeição nenhuma em colocar no meu porta-retrato ter uma foto dele. Mas, por exemplo, eu tenho uma foto do meu filho com a minha nora, tá lá na estante, tá assim, numa mesinha que eu tenho, bonitinho, porque vê-los me faz muito bem. Então, depende muito das pessoas com que você se afeiçoa ou não, tá bom?
Outra pergunta. Mônica, é verdade que quem joga tarô não consegue fazer a leitura para si mesmo? Só outra pessoa consegue fazer a leitura? Eu prefiro, eu sempre faço trocas de consulta, então eu jogo para um tarólogo e ele joga para mim depois, ou uma astral. Porque a gente prefere realmente, porque assim, a gente acaba induzindo, a gente acaba levando ao que a gente quer ouvir. Então eu aconselho a você procurar uma outra pessoa, um outro tarólogo, um outro astrólogo, para fazer uma troca. É melhor. Não é que é difícil da gente ver para nós. Se bem que eu acho um pouquinho difícil. Às vezes, quando eu tenho alguma dúvida, eu peço para minha irmã jogar para mim, e no que ela fala eu entendo. Mas quando a gente joga, a gente tende a puxar um pouquinho a graminha para o nosso lado, e isso pode fazer com que você acabe dando uma tapeadinha no teu jogo. É melhor você procurar uma outra pessoa, tá bom? Outra pergunta, Mônica. Gostaria de saber o que você pensa atualmente sobre o conceito das almas gêmeas, depois de mais madura. Se você acha que é um conceito real, ou, imaginando numa certa época, como um modismo de um certo período, que retornou e o que foi colocado na literatura em diversos momentos. O que eu acho das almas gêmeas? Eu acho bem viável a ideia das almas gêmeas, especificamente porque esse amor das almas gêmeas simboliza que você já teve um contato com ela em vidas passadas, você volta para resgatar esse amor tão bonito que, de repente, por algum motivo, você não conseguiu concretizar em vidas passadas. Tanto que você identifica imediatamente, você identifica seu parceiro, sua parceira, através do olhar. E dá uma vontade de ficar rapidamente com essa pessoa. Então, essa é a ideia, é o mote das almas gêmeas, né? Você ir reencontrando essa pessoa, o universo vai conspirar para você reencontrá-la, imediatamente vocês querem ficar juntos, já aparece uma grande afinidade. Geralmente as pessoas que se dizem almas gêmeas, 3, 4 meses depois, elas já estão morando juntas e vivem um amor enquanto seja eterno. Eu vivi com o pai do meu filho, eu acho que nós vivemos juntos talvez uns 8 anos, mas num total foi 25 anos no total, porque no começo eu ainda vivia com a minha mãe, ele vivia com os filhos, então a gente vivia em casas separadas. Eu devo ter ficado com ele, acho que eu nem nunca fiz as contas, mas talvez 8 anos no total. E no geral, batemos 24 anos de convivência, vamos dizer assim. Ele foi minha alma gêmea, provavelmente se continuará sendo, e é muito improvável que venha conhecer uma outra pessoa. Por quê? Porque eu também não faço a menor questão disso, eu estou muito focada na minha vida espiritual. Ele, de repente, não sei se ele há interesse dele conhecer uma outra pessoa, enfim. Mas quando eu conheci o pai do meu filho, identifiquei na hora, ele estava fechando a porta do carro, eu identifiquei. Na verdade, eu estava indo visitar um ex-namorado meu, em Piracicaba. Eu estou indo para a estrada, na Anhanguera, no quilômetro 54. Era um carro tão velho, gente, mas tão velho. Era um Fiat 147. Era a gambiarra em pessoa, aquele carro. E eu estou indo no 54, eu capoto com o carro. Capoto, pego uma carona, vou até esse meu ex-namorado, falo, capotei o carro, vindo te ver. E ele foi tão grosseiro comigo, ele falou, se vira. Eu falei, nossa, você... E ele com o carro, ele não quis me dar uma carona. Na verdade, eu estava forçando uma natureza com esse namorado. Volto para São Paulo ainda de carona, até fui pegando carona de caminhoneiro, voltei para São Paulo. E eu estava dando um curso. Quando eu terminei o curso, quem que aparece e me oferece a carona? O pai do meu filho. Quando eu vi ele batendo a porta do carro, eu identifiquei. Eu achei ele muito simpaticão, ele muito brincalhão, identifiquei. Assim, e eu era uma pessoa, já fazia televisão, eu recebia muitas pessoas na minha escola. Então, assim, por que com ele eu identifiquei? Podia ter identificado com outro homem. Mas, assim, eu ainda tinha a falsa ilusão de contatar o rapaz que eu gostava de Piracicaba, enfim. Mas quando eu vi ele, eu notei algo diferente. Eu ainda morava com a minha mãe, tive meu filho ainda na casa da minha mãe, depois a gente acabou adequando, fomos morar juntos, mas demorou quase 6, 7 anos para a gente morar juntos. Enfim, ele foi o editor da minha empresa, da editora, vivemos bons e maus momentos, e é isso que eu acho que ele tem que ser eterno enquanto dure. Mas antes de você jogar esse amor para uma outra pessoa, você tem que ter amor próprio. Quando esse amor com o pai do meu filho começou a ficar ruim para mim, eu pedi a separação. Foi em 2004. Foi em 2004. Eu pedi a separação e depois levou um ano até para ele sair de casa.
nos separamos. E ele tem a vida dele em São Paulo, eu tenho a minha vida na chácara, que eu faço com muito amor todo o meu conteúdo espiritual. Mas, sim, acredito no amor das almas gêmeas e desejo que todos vocês que estão assistindo, cada um tenha a tampa da panela, sim. Inclusive, isso é bíblico. Então, acredite que você vai encontrar. Pena que no Brasil, homens com 50, 55, 60, eles não querem namorar mulheres na mesma idade deles. Eles sempre querem pessoas mais novas, que é muito diferente nos Estados Unidos. Eu fiz um atendimento para uma moça nos Estados Unidos, ela está com 56, namorando um rapaz de 46. Lá, para eles é tudo natural, né? Em toda a Europa, nos Estados Unidos também. Então, é como dica, se você quiser se inscrever aí num canal de namoro virtual, para você conhecer o amor da sua vida, que pode ser um português, um espanhol, um americano, faça isso que dá certo, tá? Outra pergunta, ó. Mônica, de acordo com seus conhecimentos, como devemos proceder diante da compra de um carro novo? Poderia, por gentileza, nos orientar, por exemplo, um ritual de oração para proteger o meu carro? Pois ele é um gerador de renda para o sustento da minha família. Eu percebi olhares maldosos de vizinhos, eu comprei no dia 2, já no dia 5 roubaram o step e tentaram arrombar o carro. Caramba, onde é que você mora? Nossa Senhora! Bom, o que a gente pode fazer? Oração de São Cristóvão é o protetor dos motoristas e dos carros. Tenta achar aquele selinho adesivo de São Bento, que ele pede para afastar a inveja do teu, você pode colocar. Outra coisa que você poderia colocar é na placa do carro uma fitinha do Bonfim vermelha, que também é outra coisa que quebra o olho gordo. Se possível, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um balde com água, coloca meia colher de sal grosso ou sal refinado, dá uma misturadinha, compra um galhinho não, você vai comprar uns 5, 6 galinhos de arruda, dá uma amarrada, como se fosse um buquezinho de flores. Molha nessa água com sal e vai respingando no seu carro e abençoando, rezando o Pai Nosso, tá bom? Assim você vai estar abençoando, fechando qualquer tipo de energia maléfica que possa ter no seu carro. Mas tem carro, né, gente, que é uma zica, não? Esse carro que eu capotei, quando eu comprei ele, eu lembro que eu comprei ali na Avenida Bandeirantes. Eu comprei, ele era o carro mais barato que tinha na loja, já era para estar desconfiada. Depois eu soube, porque ele capotou tudo, eu arrumei, depois eu soube que ele já tinha caído na Marginal Tietê, depois me contaram, quer dizer, já era a segunda vez que ele sofria. Mas ele estava com um problema muito sério na parte de baixo, que eu não vou me lembrar o que era. Sabe o que é, não? Meu filho também não vai saber. Hã? Eixo, suspensão, enfim. Na verdade, eu até vou falar uma bobagem, mas assim, a minha secretária que eu tinha na época, ela jogava no bicho. Ela falou assim, Mônica, você quer que eu jogue para você? Eu falei, não acredito nessas coisas, mas só por conta de alívio de consciência, eu sonhei que eu estava amamentando um macaco, então joga no macaco. Não é que ela jogou e eu ganhei, e quando eu ganhei eu comprei o tal carro, quer dizer, eu devo ter ganhado aqui uns R$1.000, R$1.500, era um carro muito ruim, já era muito velhinho, e quando eu fui pegar a estrada eu acabei capotando o carro, e nesse momento que eu entendi a força do anjo da guarda, aí eu entendi. Porque, assim, foi muito sério, eu capotei, assim, 8 vezes, assim, fiquei toda roxa e tal. Tinha começado a TV Bandeirantes na época. E eu senti, pela primeira vez, fortemente a proteção do meu anjo da guarda. Foi nesse momento que eu passei a me dedicar com mais afinco o estudo dos anjos, tá bom? Falei do banho de sal grosso com arruda, já falei. Mônica, o que fazer quando os filhos não creem em nada da espiritualidade? O que fazer? Respeitar. Eles não são obrigados eu fiz uma consulta no sábado, uma cliente muito legal, ela, Mônica, meu filho dá risada das coisas de tarô, porque ela também joga tarô. E meu filho não gosta, e fica rindo de Jesus, ri da Virgem Maria na minha frente, eu fico fula da vida, porque eu não aceito ele falar essas coisas. Ele não pode ser descortês com você, né? Ele não pode fazer isso. Mas a gente tem que respeitar a religiosidade das pessoas, né? Infelizmente, nós temos alguns segmentos espirituais que não respeitam os umbandistas, os espiritualistas, os wiccanianos, mas a gente tem que respeitar, né? Eu acho que a natureza do ser humano é o respeito, tá bom? Outra pergunta. Mônica, fora do terreiro, fora da igreja, nós pedimos bênção para o pai de santo e o padre? O que você acha? Pede? Não?
Ele não sabe também. Na Nigéria é comum as pessoas, os filhos de santo, pedirem a bênção para os pais de santo, as pessoas que fizeram o culto dos orixás. Aqui no Brasil eu não vejo muitas pessoas pedindo bênção, pedindo a mão para beijar, em forma de bênção, não. Uma vez eu estava almoçando, eu estava no Viena, acho que na Faria Lima, e eu encontrei com o meu pai, o meu pai de santo, né, o pai Arthur, que raspou minha cabeça. Eu encontrei, fiz um gesto, um cumprimento, mas eu também não ia levantar e beijar a mão dele. Eu fico até um pouquinho envergonhada. É muito pessoal, faça como você quiser, mas eu não sei, eu não vejo as pessoas pedindo, só em novela que você vê, né, o ator na novela pedindo a benção pro padre, né, mas eu não vejo as pessoas fazendo esse tipo de coisa na rua, não, tá? Aqui, ó. Meu nome... não vou falar o nome, eu nunca falo o nome, ó. É verdade que ter cactos dentro de casa pode levar a brigas entre os moradores? Eu ouvi isso num canal esotérico. Eu assisto seus programas e você é muito simpática. Muito obrigada. Olha, isso é bobagem, tá? Não tem nada a ver eu ter cactos em casa e isso levar a brigas para as pessoas dentro de casa. É a mesma ideia de ter a pata do coelhinho para trazer sorte, o olho do boto para encontrar namorado. Gente, isso é tão primitivo, não estamos nos tempos da caverna, né? Ou o gato preto dá azar, para com isso, né? Eu lembro que nas sextas-feiras, 13, por exemplo, existem rituais, pessoas que fazem maldades com os gatos e animais exatamente por achar que eles trazem azar. Por favor, né, gente? Eu acho que a gente tem que crescer também mentalmente, espiritualmente e tentar evoluir com o planeta, né? E você está cuidando da sua segunda-feira sem carne? Amanhã é um dia que os vegetarianos e os veganos não comem carne. Se você quiser fazer experiência, porque geralmente no domingo as pessoas comem muito, comem churrasco, comem bastante coisa. Na segunda, dá um descanso para o teu corpo. Evita comer carne. Ou se você come no almoço, no jantar, você come só no almoço, deixa no jantar para descansar um pouquinho o teu organismo. Então chama-se segunda-feira sem carne, tá? E reciclagem, está reciclando o seu material? Lembra que eu contei para vocês? Eu fico abismada porque, assim, para cada um saco de 100 litros que eu tenho de lixo, que eu tenho que me desfazer, 2 sacos de 100 litros é tudo material reciclado. Desde o tubinho do papel higiênico que eu jogo, aos papéis que eu uso de uma pastral que não vale, que eu jogo fora, alguns livros com defeito eu desfaço para reciclar. Repensa no planeta. Hoje eu vi uma matéria tão legal no Globo News, eles falando dos copinhos de plástico, né? Que a gente acaba virando uma montoeira de copinhos, a gente quer reciclar, inclusive eu estou com o meu na mesa aqui, eu levo para casa, eu acabo não jogando fora, mas tenha cuidado, tenha consciência que o planeta precisa respirar, gente. Hoje nessa matéria ele falando que eles acumularam durante um ano todos os copinhos de plástico consumidos por uma empresa. E esses copinhos acabou lotando o estacionamento de onde eles estavam e ninguém conseguiu entrar. Então, durante um ano, encheu, virou uma montanha de plástico que depois foi reciclado. Vamos repensar no futuro, pensando no futuro desse planeta tão maravilhoso, né? E eu queria terminar falando rapidamente o Salmo 90, que é um salmo bonito. Quando eu fiz a cerimônia do meu filho, eu rezei esse salmo, né? Lembra, filho? Tão bonito. Vamos encerrar com esse salmo? Rapidinho? Mentaliza comigo. Deus, eu que moro sob a proteção do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente, digam todos, o Senhor é meu refúgio, meu escudo, o meu Deus, em quem confio. Com suas penas o cobrirá e o abrigará sob suas asas. Podem cair 1000 ao seu lado e à direita mais 10.000. Mesmo assim nada vai te atingir. Porque Deus deu ordens aos anjos para que guardasse seu filho por onde quer que ele caminhe. E os anjos irão levá-lo, segurando as suas mãos, para que você não machuque os pés nas pedras. Eu encerro esse programa com o coração condoído com tudo que aconteceu nesses tempos agora. Brasil, aguenta firme, Brasil. Mãe querida, que você está me ouvindo, perdendo um ente querido, aguente, acredite na força de Deus, de Jesus e dos anjos para amparar você nesse momento tão difícil. Eu vou ficando por aqui com o coração um pouquinho triste com tudo que aconteceu, mas eu volto mais feliz, se Deus quiser, semana que vem, para mais um programa. Mônica Bonfilho, gratidão, namastê.